Boa noite a todos que se encontram aqui nesse momento, encarnados e desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram do outro lado da página, que se sintam à vontade para colocar suas vagas para frutificar. E um recadinho para vocês. As nossas palestras agora se encontram no YouTube. Quem quiser assistir depois, ou quem não teve tempo de assistir, ou na hora não conseguiu, é só ir até o YouTube e assistir as nossas palestras a hora que quiserem, e compartilhar e passar para alguém também que esteja precisado. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, os nossos guias espirituais, estão abertos o trabalho da noite de hoje. A mensagem de hoje é sobre a paz. Paz. Hoje vivemos num mundo em que o ter está acima do ser. A maior parte de nossa energia vai para justamente para alimentar a nossa gana de ter. Dormimos, trabalhamos, estudamos, compramos e já cansados vamos dormir novamente. Fechou mais um ciclo. Quanta energia para sustentar um modelo de vida em que você não consegue separar meia hora para fazer o mais importante: dedicar-se a você no campo espiritual. A grande maioria está na roda e nem percebe. Somente existe um dia após o outro. Perceba que na realidade temos que criar a paz. Quando estamos em equilíbrio, tudo está bem. Suas necessidades mudam. Você deixa de estar na correria e começa a caminhar, observando o que tem que ser visto. É necessário parar para meditar e dar atenção a você mesmo. Tentar colocar em ordem seus pensamentos, dominar as suas emoções, rever os desejos e etc. Quando conseguimos estar em paz, creio que estamos mais próximos de Deus. Sentimos a sua essência divina. Dedique um tempo para a sua paz. Não espere que a seguinte frase esteja em sua sepultura: morreu em paz. E sim, viveu em paz. Nós necessitamos buscar a simplicidade e gastar menos energia na busca dos bens materiais. Ter equilíbrio, aprender a dividir o tempo e priorizar as coisas mais importantes. Parar de deixar para amanhã a paz, hoje. Fique em paz, medite. A paz começa comigo, a paz começa com você. Paulo Sérgio Lopes. E é tão bom quando a gente sente uma sensação assim que parece que não precisa de nada para ser feliz. Isso aí se chama paz. Às vezes a gente acorda achando que tem tudo nesse mundo de bom e não precisa de nada. E aí a gente sente aquela paz que a gente não sabe explicar de onde que vem, porque é a felicidade da gente estar em paz com a gente mesmo e poder se sentir bem e nos gostar. O importante da vida é nós gostar de nós mesmos, que para gostar do nosso próximo, para amar alguém, nós temos que começar a nos amar primeiro e estar em paz com nós mesmos, para nós poder ser a paz na vida de alguém. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Débora, e logo após a explanação do Evangelho, com a nossa irmã Adriana. Que Deus e Jesus, os Espíritos de luz, envolva cada um de nós com essa paz que está sendo aqui nesse momento, na nossa casa. Que assim seja, Jesus. A questão 270 do Livro dos Espíritos. Aqui devemos atribuir a vocação de certas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Os homens mesmo podem responder a esta pergunta. Isso não é uma consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado pelo espírito em existências anteriores. Questão 271. No mundo espiritual, o espírito estuda as diversas condições
nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso nascendo entre os canibais, por exemplo? Espíritos adiantados não nascem entre canibais. Entre os canibais, nascem os espíritos de natureza dos próprios canibais e outros que lhes são ainda inferiores. Comentário de Kardec. Sabemos que os nossos canibais não estão no último degrau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que se conhece na Terra. Esses espíritos são ainda mais inferiores que os mais inferiores que habitam a Terra. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como seria um progresso para os nossos canibais exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se eles não aspiram a algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhe permite compreender um progresso mais completo. O espírito só pode avançar de forma gradual, não pode transpor de uma vez só a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que nós vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. Por outro lado, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem os meios de atingir um estágio superior? Por que Deus não concederia a eles os favores concedidos aos outros homens? Observação: que os obrigasse a derramar sangue. Talvez o mais lógico na afirmação de Kardec tivesse sido optar pela negação, ou seja, uma profissão que não obrigasse a derramar sangue. A doutrina espírita nos ensina que mesmo os espíritos poucos evoluídos, como os canibais, podem reencarnar em meio à civilização e desempenhar funções compatíveis com o progresso geral. Isso representa para os espíritos uma grande oportunidade de avanço se souberem aproveitar a encarnação. Boa noite. Que Jesus nos abençoe com muita paz e serenidade. Está escutando? Boa noite. Todos escutaram? Que Jesus nos abençoe, então, nessa noite, com muita paz e com muita serenidade. Nós vamos buscar a compreensão de uma expressão muito usada no Evangelho por Jesus. O que quer dizer, o que significa ter puro o coração? O que Jesus quis nos dizer com isso? Nós vamos começar vendo o que o povo egípcio achava, o que simbolizava para eles, qual era o significado do coração para esses povos. Para os egípcios, o coração simbolizava a dimensão moral e espiritual, que se complementavam, sendo identificado o coração como um órgão único da nossa vida material. E também esse coração, ele significa o centro da nossa vida interna, da nossa vida moral. Tinha esse duplo significado. E é do coração que jorra a fonte cristalina da vida. Porque nós, no Ocidente, aqui nós costumamos dizer que do coração saem os sentimentos, não é? O coração que sente o amor. Mas o coração também, para estes povos, ele simboliza pensamento, emoção. Não é somente a sede dos pensamentos.
Então, como centro da vida moral, as ações humanas nascem do coração. Tudo provém do coração: o pensamento, o sentimento, a emoção, o equilíbrio, o desequilíbrio. É lá também que se depositam, então, tudo que na nossa vida nós vamos fazer, nós vamos agir, porque a gente sabe que primeiro tudo nasce de um pensamento, e aquele pensamento vai criando forma. Então, do pensamento vem a palavra, e da palavra vem a ação. E essas ações que a gente faz cotidianamente, elas também se transformam em hábitos. E a gente sabe que os hábitos são difíceis de mudar. Depois que a gente adquire um hábito, a gente acorda de manhã sempre naquele horário, mesmo quando está de folga ou quando também está de férias. Geralmente os primeiros dias tem aquele hábito de acordar, mesmo que o relógio não desperte naquele horário. É o hábito. Meu corpo está acostumado a acordar às 7 da manhã. É difícil mudar um hábito, não é? E tudo nasce primeiro no nosso coração. Então aqui o nosso coração, nesse sentido de coração puro, ele necessita ser purificado então pelos nossos pensamentos. Que as nossas emoções, sentimentos e sentimentos sejam pautados pela bondade, pelo amor fraterno, seguindo as leis divinas. E para os antigos semitas, o coração não é somente um órgão indispensável para o nosso corpo físico. Ele é o centro de toda a vida psicológica. É a moral da vida interior, como também para os egípcios, como eu já falei. E sendo o coração o foco das faculdades espirituais e da vida moral, ele também é a sede da sabedoria, da memória, da vontade, das disposições, dos nossos desejos. Eles nascem do coração. E no sentido religioso, é pelo coração que o homem forma e constitui o reino celestial, ligando-se ao Criador e com todo o universo, fazendo-o morada dos nobres sentimentos. Toda a mensagem do Cristo, ela se resume no amor. E o amor é o símbolo máximo desse sentimento. Aristóteles afirmava que o coração era o órgão do pensamento, das percepções e do sentimento. Platão dizia que é pelo cérebro que se experimenta a ação de pensar, atividade superior por excelência, que define a essência humana enquanto ser racional. Para Platão, a alma é sensitiva ou emocional, é o princípio dos sentimentos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 146, ele pergunta: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Ele diz que para aquelas pessoas que têm muita atividade intelectual, que usam muito do raciocínio, a alma se encontra na parte do cérebro. E aquelas pessoas que agem mais pelos sentimentos, pelas ações nobres, aquelas pessoas caridosas como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, que a alma delas se encontraria no coração, na sede do amor. Santo Agostinho, em suas reflexões, diz que o coração tende a ser compreendido em um sentido metafórico, enquanto imagem de alma ou espírito. Para ele, o coração significa a intimidade mais profunda da pessoa, a palavra pela qual se define a individualidade do nosso ser. Tanto que ele diz que é com o coração que se pede, com o coração que a gente procura, com o coração se bate
é com o coração que a porta será aberta, segundo Santo Agostinho. E o coração renovado, um coração regenerado, reformado, um coração transformado, não o órgão do corpo físico, mas sim a sede da alma, a sede das emoções, das vontades. Esse coração sem culpa, um coração sem trauma, sem dor, um coração sem ressentimentos, que não carrega mágoas e rancores. Este é um coração purificado. E na Bíblia, ter um coração puro significa ter uma pureza interior, uma santidade íntima, uma integridade de caráter. Como a colega Fatinha falou ali na abertura, sobre a nossa paz de espírito, ela passa por uma consciência tranquila, por um coração puro, por uma moral elevada, pela ética, pelo bom senso, pela fraternidade. É uma característica de quem vive na presença de Deus ter um coração puro, quem segue os seus ensinamentos, as suas leis. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui a expressão ver a Deus é um modo de explicar que para estar verdadeiramente com Deus, necessitamos ter o espírito puro. Assim nós vamos sentir Deus em nós, porque a nossa essência é Deus que está em cada um de nós. Vocês já ouviram falar, né, que nós somos uma centelha divina, uma consciência. Então, isso é a essência de Deus. E quando a gente segue as leis dele, nós temos paz de espírito, uma consciência tranquila. Isto é ter um coração purificado. No Espiritismo, ter um coração puro quer dizer ser puro de pensamentos, livre de mágoas e de más intenções. A pureza do coração é o resultado de um processo de libertação e renúncia. E esse processo de libertação, ele passa pelo nosso autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, eu não descubro a causa de algumas emoções que podem estar desequilibradas, eu não descubro o motivo da ansiedade, o motivo da impaciência. Então é muito importante o autoconhecimento nesse processo de libertação, de libertar, de limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos aflige, que nos incomoda. Então, para limpar esse coração, além do autoconhecimento, nós temos que fazer a nossa parte do nosso esforço. Quando a gente descobrir aquilo que precisa ser modificado, tem o nosso trabalho de modificação, de purificação, de transformação. E não é uma tarefa fácil. A gente precisa de ajuda, às vezes de psicólogos, de terapias. E principalmente, sim, a gente ter fé, porque a gente sabe que tudo passa pelas leis divinas, porque se a gente segue as leis de Deus, a gente já vai se sentir em paz, mais tranquilo, e sabe que ninguém está desamparado também, e que tudo faz parte de um processo, porque o autoconhecimento é um processo para a nossa evolução espiritual. Nós precisamos de conhecimento, autoconhecimento, prática da caridade, para evoluir, para nos sentirmos melhores, para nos libertarmos das dores morais, das dores físicas. Então Jesus diz que se faz necessário uma mente pura, liberta das escravidões, dos maus desejos.
E como reconhecer esses maus desejos, aquilo que nos escraviza, aqueles apegos. É preciso um silêncio mental também. Não ficar nessa correria do piloto automático. Então Jesus dizia, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Isso tudo está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, também no capítulo 10. Os puros de coração agem por amor, pelas virtudes nobres. Então eles verão a Deus, porque eles reconheceram a sua lei. E eles se esforçam para segui-la. Eles recebem o dom da inteligência, porque eles têm esse merecimento. É o nosso esforço em busca da nossa evolução, do nosso conhecimento, da nossa pureza de coração. Jesus dizia que a pureza, através da mansidão, deveria fazer parte da rota que guia nossas vidas, começando em cada pequena atitude, como em nossos pensamentos, nas emoções, os nossos desejos e vontades. Jesus, ele mostra também a conexão da vida material com a vida espiritual e que as leis são invariavelmente as mesmas. Podemos afirmar por analogia que o impacto do nosso pensamento na dimensão espiritual é também aquele mesmo impacto das nossas mãos que agem aqui no mundo físico, para causar o bem ou o mal. Do coração procedem todas as nossas dificuldades, porque do coração procedem maus desígnios, procedem as blasfêmias, a inveja, os ciúmes, e o meio ambiente, o meio social, tudo isso pode nos influenciar negativamente, mas só vai nos influenciar de forma negativa quando nós cultivamos as más tendências e as más paixões. E o uso da palavra adultério aqui no Evangelho é entendido por infidelidade conjugal. Porque para compreender, né, esse uso da palavra adultério aqui, que normalmente nós compreendemos como uma infidelidade conjugal, na Bíblia e no Evangelho de Jesus, ele significa a fidelidade nossa ou infidelidade perante as leis divinas. É isso que ele quer dizer quando ele fala aqui em adultério. Quando nós somos infiéis às leis de Deus. Ele mostra que todos nós temos um compromisso natural com o bem, e que desta forma, quando praticamos o mal, incluindo os maus pensamentos, nós estamos sendo infiéis. Porque, como eu já disse, daquele mau pensamento vai proceder a nossa palavra, vai proceder a nossa ação e o nosso hábito. E depois de criado o hábito, fica difícil de modificar. É a nossa tarefa na vida para evoluirmos. E do coração também nascem todas as belezas. Nasce a justiça, nasce a misericórdia, o amor e a caridade. O coração é fonte da nobreza altruísta. É luz que ilumina o desânimo, ilumina a descrença, a discórdia. O homem cristão deve guardar em seu coração a pureza, a mansidão, a humildade, cultivando a prece e vigiando o seu comportamento perante o próximo e sua própria consciência. Às vezes nós vemos práticas de algumas
pessoas, alguns comportamentos que parecem ser puros, mas no fundo é uma pureza exterior. Pode ser uma pureza aparente, mascarando nossas verdadeiras intenções. Deus, ele vê o coração, ele vê a intenção verdadeira. Jesus, ele condenava na época dele a hipocrisia dos fariseus. Ele dizia que eles tinham uma pureza exterior, de aparência, porque eles eram impuros por dentro. Jesus chamou, vocês lembram, chamou os fariseus de sepulcros caiados. Quer dizer que por fora eles eram limpinhos, pintadinhos de branco, mas por dentro estavam sujos pelos seus maus pensamentos. Porque eles tinham más intenções, inveja e muita cobiça. Por isso que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 20. Os escribas e fariseus, eles haviam limitado a lei de Deus aos atos exteriores. Eles tinham muitos rituais para lavar as mãos, muitos rituais para muitas coisas. E eles achavam que com aqueles rituais eles já estavam cumprindo o que precisava para deixar Deus feliz, para seguir as leis de Deus. Como espíritos encarnados em processo evolutivo, é natural que procuremos traduzir as coisas espirituais através de ações materiais. Os costumes religiosos, eles têm o seu valor, sim. Eles servem à disciplina, à fé, ao reconhecimento de Deus. No entanto, é essencial que os nossos atos em si estejam sempre ligados ao significado espiritual, ao objetivo daquela nossa ação. Do contrário, isso acaba redundando em uma prática vazia, sem elevação dos sentimentos e sem a consciência moral. O coração é morada do Criador. Dele procede o maior espetáculo da vida, chamado amor. O corpo é o templo do espírito. O coração é o palco sagrado da caridade. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. O mestre Nazareno, ele utiliza a criança como um símbolo, uma imagem de pureza. A infância, ela tem o objetivo de marcar um recomeço para o espírito. Mesmo imperfeito nos primeiros anos do seu desenvolvimento físico, porque ele ainda não tem a liberdade para manifestar o seu espírito encarnado, porque o seu corpo é muito frágil quando criança. Então é desse ponto de vista que é exata a comparação feita pelo mestre, porque a criança ainda não pôde expandir as suas faculdades mentais, intelectuais, pelo pouco desenvolvimento físico. Também não pôde manifestar ainda suas tendências que ele traz das vidas anteriores. Então, estando livre de suas características, se torna apta a criança para receber as novas impressões. É mais fácil aprender e compreender nessa fase da vida, da infância. Através dos exemplos, ela se faz mais receptiva a uma nova educação, a uma educação para o bem. Assim, relembrando a bondade de Deus, do Criador, este processo dá ao espírito condições de fazer esse novo aprendizado, essa sua mudança, essa transformação moral. Como podem os maus espíritos, os maus pensamentos serem úteis no melhoramento moral do espírito? Vocês acham que os nossos maus pensamentos, que eles podem ser úteis
no nosso melhoramento espiritual. Diz que sim, a ocorrência desses maus pensamentos são muito úteis, porque quando a gente se dá conta que tem um mau pensamento, a gente está vigiando, nós estamos vigilantes com aquilo que pensamos e sentimos, e a gente tem a oportunidade de modificar. Se a gente presta atenção nos nossos pensamentos e nas leis divinas, a gente vai perceber se nós estamos no caminho certo, como cristãos, pelo menos nos esforçando, ou se ainda não. E através desse mau pensamento a gente vai escolher. Eu quero modificar ele, eu quero seguir outro caminho. Então, esse mau pensamento, essas más ideias, elas são muito úteis para a nossa evolução, se a gente souber aproveitar para modificá-las, para transformá-las. As misérias físicas e morais que experimentamos decorrem das nossas faltas às leis naturais. Ensinam os espíritos que o nosso bem-estar depende de seguirmos as leis de Deus, sendo infelizes quando delas nos afastamos. E para concluir, a manifestação do amor e da caridade é o meio de vivermos em harmonia com as leis divinas e, portanto, é a cura, a profilaxia dos males que hoje experimentamos. É a cura de tudo aquilo que nos aflige. Quem tem puro coração é aquele que o limpou de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus. Aquele que afastou o egoísmo e o orgulho, aquele que está semeando a simplicidade e a humildade. E todo o nosso esforço é válido, porque a gente não consegue mudar da noite para o dia. E os bons espíritos nos auxiliam quando eles percebem que a gente quer fazer essa transformação de purificar o nosso coração. E que Jesus, no seu infinito amor e bondade, possa nos auxiliar nesse nosso propósito de autoconhecimento e de purificação dos nossos pensamentos e sentimentos. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, nossos amigos de luz, nossos anjos da guarda. Fazer os nossos agradecimentos, sempre na certeza que quando nós estamos agradecendo, nós já estamos recebendo o necessário para a nossa caminhada. E que Deus e Jesus, os amigos de luz, abençoe e envolva todos aqueles que se encontram nos seus lares em sofrimento, os que se encontram nos hospitais, junto dos seus acompanhantes e os profissionais da saúde, os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presidiários, e todas aquelas pessoas, nossos familiares, o nosso local de trabalho junto de nossos colegas e amigos, que eles possam também ser abençoados. Que a gente possa também abençoar aqueles que cruzam o nosso caminho, o nosso próximo, e fazer com que essa bênção, essas luzes cheguem a todos os necessitados do mundo terra. Que chegue também a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje, seja por assassinato, suicídio, morte natural, Covid ou acidente, ou as vítimas das enchentes. Que chegue também aos nossos entes queridos, que se encontram no plano espiritual, ou que se encontram aqui em visita, porque sabemos que a nossa casa aqui no mundo terra é só uma cópia. A verdadeira casa espírita se encontra acima dessa estrutura aqui. Então sabemos que, assim como tem encarnado aqui assistindo essa reunião de hoje, tem muito mais espíritos assistindo,
aqueles nossos entes queridos, aqueles nossos amigos e qualquer outro espírito que esteja necessitado de assistir a reunião de hoje, que estão presentes. Então, que eles recebam muita luz, recebam o nosso abraço, se for o nosso ente querido, e o nosso agradecimento por eles terem feito parte da nossa encarnação e ter nos ajudado nessa nossa caminhada. Que sabemos que só quem volta para casa antes é porque terminou a sua missão. Mas nós temos muito ainda que aprender e evoluir aqui no mundo terra. Então, que possamos seguir evoluindo, aprendendo e que nós seja amor e paz na vida do nosso próximo. Que assim seja, Jesus. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos de passe. Que Deus envolva cada um de nós. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, Tu és luz, és a paz, és vida, és o amor. Por isso te peço, ajuda-me a amar o meu ser com profundo amor, porque saí das Tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar o meu próximo com profundo amor, porque ele também saiu das Tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar todos os seres e todas as coisas, porque tudo que existe, tudo que há, foi criado e é mantido por Ti, pela energia de vida que emana do Teu soberano amor. Guarda toda a humanidade, Senhor dos mundos, na Tua luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Espada o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Possamos retornar para os nossos lares melhor do que nós chegamos aqui hoje, levando muita fé, muita esperança, muito amor e muita paz. Que tenhamos uma semana iluminada e abençoada por Deus e Jesus. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados o trabalho da noite de hoje. Boa noite.